Oi, pessoal! Hoje irei contar um dos maiores mistérios do Japão, que na verdade intriga todo mundo que sabe a história. Hoje o vídeo é um pouco mais longo, mas vale muito a pena, porque o caso é extremamente bizarro. Então vamos ao caso. Em fevereiro de 1989, uma professora de ensino fundamental que se chamava Yumi foi trabalhar depois de um longo período de recesso. Ela foi dar aula como ela dava todos os dias, e no final do dia ela estava com vontade de ir no banheiro. Chegando lá, ela entrou na cabine, e é importante ressaltar que naquela época no Japão ainda se usava bastante daqueles vasos sanitários de chão, que é basicamente um vaso, só que instalado no chão, e aí você tem que se agachar em cima para fazer suas necessidades, conforme as imagens que estão na tela. Então ela se agacha para fazer suas necessidades, mas antes ela olha para dentro do vaso, e ela vê que tem algo lá dentro. Ela fica olhando, tentando entender o que seria, até que ela se toca que é um sapato. E ela ficou intrigada, porque tinham acabado de retornar de recesso. Os banheiros estavam todos limpos. A professora ficou tão intrigada que resolveu ver o que era. E é nesse ponto que eu preciso explicar mais ou menos como que funcionava a encanação dos banheiros no Japão nos anos 80. Dentro da cabine do banheiro tinha um vaso sanitário no chão. E aí embaixo funcionava como se fosse uma fossa, que alguém teria que limpar manualmente pelo lado de fora. Então, no vaso, no chão, tinha um buraco, onde as pessoas faziam as necessidades, e ficava acumulado nesse cano em formato de U. E do lado de fora, tem uma abertura maior, que alguém regularmente tinha que chegar e limpar, conforme as imagens. A professora Yumi saiu do colégio e chegando pela parte de fora, na abertura, que geralmente estava fechada, mas nesse dia estava aberto, ela entrou e viu 2 pés masculinos dentro da encanação, só que ela não sabia se a pessoa estava viva ou não. Ela começou a gritar e colegas e até moradores próximos se reuniram ali e logo a polícia chegou. Os policiais observaram que o homem estava extremamente imóvel e ele também não respondia, então eles começaram a tentar puxá-lo. Só que eles não conseguiram, porque o diâmetro dos canos era apenas de 36 centímetros. Então o homem estava extremamente entalado, porque a média naquela época dos ombros de homens japoneses era de 40 centímetros. Como os policiais não conseguiram tirar ele sozinho, eles tiveram que chamar o corpo de bombeiros. E o corpo de bombeiro teve que levar a escavadeira e um guindaste para tentar cortar o cano e tirar de lá. E foi depois que os bombeiros chegaram e extraíram o homem que a cena ficou ainda mais estranha do que eles pensavam. Eles viram que se tratava realmente de um homem adulto, que estava deitado em posição fetal, de barriga para cima. Ele estava sem camisa e tinha uma camisa perfeitamente dobrada em seu peito. A cabeça dele estava virada para o vaso sanitário, exatamente para onde as pessoas faziam as necessidades. Os pés estavam virados para a parte exterior, que é a parte de fora, e ele estava descalço de um dos lados. O outro sapato estava boiando, que foi o sapato que a professora Yumi viu. O homem foi imediatamente levado para fazer as análises forenses para entender exatamente o que aconteceu com ele. Porém, as pessoas que iam fazer essas análises tiveram que lavar ele 2 vezes por causa do cheiro. Os profissionais acreditam que ele estava morto desde o dia 26 e ele foi encontrado no dia 28. Ele passou 2 dias ali falecido, no meio de fezes e urina, e o corpo dele já estava em decomposição. E por esta razão, os profissionais não estavam aguentando o odor. Mas após 2 lavagens, a perícia concluiu que a causa da morte do homem foram causas naturais. Ele teria morrido de hipotermia. E agora que a história começa a ficar mais estranha, porque já não bastasse um homem adulto morrer dentro de um vaso sanitário, ainda todos se questionavam quem era aquele homem. Ele entrou sozinho ou ele foi colocado lá? O homem era Nayuki Kano, tinha apenas 26 anos. E acredite, ele era amigo da professora que o encontrou lá. Ele era funcionário de uma usina nuclear e também estava ajudando com candidaturas à política. Era um homem simples e muito querido na cidadezinha. Um detalhe importante é que seu carro foi encontrado, mas muito, muito distante do local que ele foi encontrado morto, e com a chave na ignição. O local era meio que uma fazenda, um local bem ermo. Ah, e lembra que ele só tinha um sapato com ele? Pois então, o outro sapato foi encontrado em um rio bem distante dali. E diante essas breves informações, vamos a diversas teorias sobre a sua morte. E a primeira é que a professora Yumi teria algo a ver, porque acharam muito estranho eles se conhecerem
e ele morrer justo no colégio que ela trabalhava. E também o fato de ela ter achado o corpo dele. Outra teoria envolvendo a professora Yumi é que meses antes ela teria pedido ao Nayuki, que era amigo dela, que a ajudasse porque ela estava sendo assediada por ligações. E ele descobriu quem era e levou as informações à polícia. Sendo assim, meio que seria uma vingança contra o Nayuki e um aviso à professora Yumi. Outra teoria é que ele seria um pervertido, que entrou por conta própria para ver as mulheres fazendo necessidade. Mas não se esqueçam que quando ele foi achado morto há 2 dias, era o primeiro dia de volta do recesso, o que quer dizer que quando ele morreu, a escola estava vazia. E por que deixar o carro tão longe com a chave na ignição, parecendo que voltaria logo? E tem o fato da camisa bem dobrada em cima do seu corpo, parecendo que alguém a colocou lá. Outra teoria é que ele teria sido morto por suas relações de trabalho. Igual eu disse anteriormente, ele trabalhava em uma usina nuclear. E uns meses antes, ocorreu algum problema no qual Nayuki e mais um colega foram chamados para resolver, mas não podiam falar a respeito. Em pouco tempo, o colega que tinha ido junto resolver o problema tirou a própria vida. E pouco tempo depois, o Nayuki é encontrado morto desta forma. E sobre o Nayuki estar trabalhando com a política, também ocorreu uma teoria, porque ele resolveu apanhar um candidato e depois retirou seu apoio. A população acredita que ele viu ou soube de algo ilegal e saiu fora, e que sua morte teria que sido meio que uma queima de arquivo para não prejudicar as eleições. Mas outro detalhe, o corpo do Nayuki estava entalado nos canos, que tinham apenas 36 centímetros. Para alguém ter o colocado lá dentro, seria muito difícil. E ele não tinha ossos quebrados e nem machucados expressivos, no máximo pequenos arranhãozinhos. A investigação foi encerrada como se Nayuki Kano tivesse entrado por conta própria, pela razão de não ter machucados e a causa da morte ter sido natural. Mas e aí, pessoal, o que acham? Nessa história parece que nada bate, é rodeada de situações conflitantes. Se ele entrou por conta própria, por que parar o carro tão longe? Para que entrar em um vaso sanitário de uma escola vazia? Como sua camisa estava dobrada em cima do corpo, se o local era minúsculo, ele iria se arrastar e ela não ficaria dobrada. E o sapato foi encontrado em um rio. E por outro lado, como alguém mataria o outro o colocando dentro de um vaso sanitário? E ele não tinha machucados nem de briga e nem de ter sido forçado a entrar. Coloque nos comentários qual a teoria que vocês mais acreditam e o porquê. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.